Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo à Fábrica da Sobriedade. O meu nome é Sérgio Mendonça e hoje nós vamos falar sobre os 3 momentos que um dependente químico necessariamente tem que passar dentro do seu processo de regeneração, de restauração. Geralmente a gente ouve muito esse termo que as pessoas costumam utilizar e que virou um pouco de moda até nesse ramo, nesse nicho que é a dependência química, que infelizmente está cada vez mais cruel, que é a recuperação. Então, quando a gente entende que são 3 momentos que o indivíduo passa, vamos imaginar um dependente químico, tá? Em estado grave, com uma dependência muito acentuada, muito desorganizado, com a cognição, com declínios cognitivos bem acentuados. Então a gente vai mentalizar que durante essa nossa conversa, nesse nosso vídeo, a gente vai entender um dependente em estado grave, em grau elevado, com uma doença bem evoluída. São 3 momentos que esse indivíduo vai passar. Ele vai passar por 3 momentos. Esses momentos são o tratamento, primeiro momento, a recuperação e a sobriedade. Aí você pode virar para mim e falar, Sérgio, mas poxa, é tudo a mesma coisa. Recuperação, estou em sobriedade, estou em tratamento pro resto da vida. Não, não é a mesma coisa. Geralmente as pessoas tendem a querer simplificar, porque muitas vezes explicar dá trabalho. Então as pessoas resumem de modo grosseiro. Aqui, comigo, você não terá explicações de modos grosseiros, vocês terão explicações de modos bem assertivos. Então, a primeira abordagem que eu vou falar é sobre o tratamento. O tratamento é a mesma coisa que a recuperação? A recuperação é a mesma coisa que a sobriedade? Ou, qual a diferença desses 3? Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é entender que são momentos distintos que o indivíduo vai passar. No momento que é o primeiro, que é o tratamento, esse indivíduo ele vai passar primeiro por um processo que nós chamamos de desintoxicação física. Então esse indivíduo ele vai ser desintoxicado através de uma boa alimentação, ingestão de bastante líquido, exercícios físicos. Esse é o primeiro momento, dentro do tratamento. Em seguida, o que vai acontecer? Vai acontecer aquilo que nós chamamos de abordagem psiquiátrica farmacológica. Então, o paciente ele vai passar com o psiquiatra, o psiquiatra vai acertar uma medicação, vai prescrever uma medicação. Para quê? Para o gerenciamento da abstinência, dos sintomas de abstinência que geralmente aparecem, que são eles sudorese, ansiedade, problemas para se alimentar, irritação, agitação psicomotora, oscilações, alterações de humor. Então o médico psiquiatra ele entra com a abordagem farmacológica. Em um outro momento, dentro ainda do nicho do tratamento, a gente vai falar sobre uma abordagem terapêutica mais intensiva, com grupoterapias, terapias individuais, partilhas de sentimento. Então, nesse momento aqui, o indivíduo ele começa a entrar em um processo onde ele já está sem a droga, a síndrome de abstinência foi gerenciada, ele está sendo acompanhado por enfermeiros 24 horas por dia, ele está sendo acompanhado por psiquiatra e por terapeuta semanalmente, por psicóloga, e está participando de palestras diárias de psicoeducação, onde ele conhece, onde ele é educado sobre o problema que ele tem, e ele adquire também, dentro deste processo, ele vai adquirir o quê? O repertório de enfrentamento de situações. Então a gente não pode colocar situação de risco ou situações boas. A gente coloca situações, porque o repertório ele tem que ser eficaz tanto para situações de alto risco quanto para situações boas, porque as situações boas, elas também podem ser situações
de alto risco, exatamente se o paciente não tiver um bom gerenciamento das emoções que forem acionadas diante das situações do dia a dia. Então, nesse primeiro momento, o paciente já realizou o tratamento, está desintoxicado, está ganhando peso, voltou ali, já falta 5 quilos para chegar no peso corporal normal dele. Legal, tá bacana, sucesso. Esse paciente agora ele entra num processo chamado de recuperação. Algumas escolas, alguns modelos de tratamento mais antigos, que são muito importantes, não são descartáveis, eles tiveram a importância deles em outros momentos, mas hoje nós temos outras abordagens. Mas alguns modelos vão chamar recuperação de recuperar a ação, colocar ação em aquilo que as drogas tiraram de ação, e ok, tudo bem, pode ser também. Só que nesse momento de recuperação, o que esse indivíduo faz? Ele volta, porque dentro do tratamento ele desintoxicou, a mente dele se encaminhou para o positivo novamente, ele está calmo, está tomando as medicações, está tendo boas noites de sono, agora ele consegue absorver coisas das terapias, ele consegue captar mais informações do que ele está ouvindo, dos terapeutas, dos experts que estão abordando o seu tratamento. Então ele entra no processo de recuperação, onde ele começa a perceber a importância da honestidade, onde ele volta a perceber a importância do trabalho, da responsabilidade, da mansidão, do autocontrole, do recato. Ele volta a entender a importância do estudar, é importante ler, é importante orar, ele volta a perceber a importância da espiritualidade dele, a leitura da sua Bíblia, seus estudos espirituais, tudo aquilo que tem uma importância, que fez com que esse indivíduo em outros momentos da sua vida, em momentos funcionais que esse indivíduo teve, esse indivíduo ele volta a agir dessa forma. Então, verdadeiramente, ele recupera as ações que foram anuladas pelo uso compulsivo e obsessivo de substâncias psicoativas. Então, ele realmente recupera, ele reconhece que é necessário ser humilde, ele reconhece que é necessário orar, ele reconhece que é necessário ter hora para dormir, ele reconhece que é necessário arrumar sua cama, ele volta aos reconhecimentos. Então, esse momento é um momento que nós chamamos de recuperação, onde ele percebe a importância dos princípios, dos valores, da moral. Então, esse indivíduo ele está em um processo de recuperação. Segundo momento. Podemos dizer que esse segundo momento acaba dentro da clínica de recuperação. Acabou, esse indivíduo fez isso. Agora, esse indivíduo ele sai da unidade de tratamento e ele vai para um momento que nós chamamos de sobriedade. O que é o terceiro e último momento que eu quero deixar bem claro aqui? É o momento onde o indivíduo ele insere nas suas relações, em todas as suas relações, com o pai, com a mãe, com os filhos, na escola, no trabalho, com os amigos, no cuidado com o carro, ele utiliza princípios, ele aplica princípios, ele aplica a sua moral, ele aplica humildade, amor, zelo, cuidado com as pessoas que ele ama, com a família, com os seus livros de estudo. Esse indivíduo se preocupa com a sua saúde física. Então, a sobriedade é a partir do momento que o indivíduo ele passa a viver uma vida onde drogas não cabem mais. E não porque droga é ruim. Porque essa é uma doutrina muito superficial. Ensinar para os dependentes que droga é ruim, porque eles sabem que pode ser ruim, mas é prazeroso. E para muitos vale a pena. Então, o terceiro momento é esse. É a sobriedade. Aquele indivíduo passa, te xinga, te ofende, mas você consegue agir de modo sóbrio. O que é sobriedade? Sobriedade é a ausência de sentimentos, pensamentos e comportamentos que prejudiquem a sua maneira de viver. Não é só o uso de droga que prejudica a maneira de viver de uma pessoa. Eu sou um dependente químico, mas mentira prejudica a minha vida. Eu estou há 20 anos sem usar drogas, mas prostituição prejudica a minha vida.
Eu estou há 20 anos sem usar drogas, mas a arrogância prejudica a minha vida. E a sobriedade é exatamente isso, é quando eu entendo e reconheço todos os padrões que de alguma forma prejudicam a minha vida, e eu não aplico mais esses padrões, mas eu aplico aqueles padrões que fazem com que a minha vida seja boa, fazem com que a minha vida tenha significados cada vez maiores. Não estou falando de vida fácil, porque quando a gente fala de vida fácil, a gente está falando de uma utopia, porque isso não existe. Isso, a grande verdade é essa. Então eu estou falando de uma vida significativa. Você enfrenta seus problemas com sobriedade. E sobriedade significa muita coisa. Sobriedade significa recato, equilíbrio, autocontrole, mansidão, domínio próprio, né? Então a gente tem muitas, né? Teríamos muitos adjetivos, né, para colocar aí. Então, quando a gente fala de sobriedade, a gente não está falando só de não usar drogas. Não usar drogas é um ato sóbrio que é importante para que outros atos sóbrios que vão comer, que verdadeiramente vão fazer que a sua vida tenha significado, aconteça. Então, você tira a droga para que outros comportamentos bons possam ser acionados. Porque assim como a droga aciona comportamentos ruins, que não são seus, a sobriedade também aciona comportamentos bons, que você não tinha, mas agora você percebeu que são bons. E nesse terceiro momento, você insere nas suas relações tudo que começou no tratamento, passou pela recuperação, e agora você está aplicando na sua vida, entre as pessoas que você ama, entre as suas amizades, na escola, na faculdade, em todos os lugares, você aplica princípios espirituais, você aplica cuidados, você aplica o autocuidado, né, a preocupação com o seu cabelo, com a sua higiene pessoal, com a arrumação da sua cama, em tratar bem uma pessoa, em não olhar para uma pessoa, por exemplo, um garçom, né? Tem eu já presenciei isso muitas vezes, pessoas maltratando garçons, né? Porque o cara é garçom, você tá para me servir, eu vou te maltratar. Isso não é um ato sóbrio. Isso é um ato bestial, hostil, ridículo, né? Podemos falar até ridículo. Então, é você tratar bem um garçom que está ali, é uma pessoa especial que está ali, que está te servindo, é a pessoa que você tem que tratar melhor é o garçom, né? Todas você tem que tratar bem. Mas usando esse exemplo, a sobriedade ela vai fazer com que você olhe para todos da mesma forma. Mas quando a gente não está em sobriedade, a gente não tem essa tendência. Você olha para empregado, para faxineira de uma forma e para o diretor da empresa de outra. Mas quando você está sóbrio, você não faz essa diferenciação. Você olha para o diretor da empresa e para a empregada, né, para a funcionária diarista, da mesma forma, como seres humanos que têm a sua dignidade e que tem que ser pessoas que têm que ser respeitadas. Essa capacidade nós chamamos de sobriedade. Não usar drogas não é sinônimo de sobriedade. Por quê? Porque você pode parar de usar droga e continuar mentindo? Pode. Você pode parar de usar drogas e continuar roubando? Sim, pode. Você pode parar de usar drogas e continuar sendo extremamente prepotente? Claro que pode. Você pode parar de usar drogas e continuar sendo desleal? Pode. Mas aí eu te pergunto, qual o significado nesse contexto em parar de usar droga? Realmente nós não conseguimos enxergar o verdadeiro significado e nós não chegamos na terceira etapa se acontece isso. A gente tira a droga, o indivíduo ele reconhece que ele precisa ser honesto, ter boa vontade, amor, zelo, compromisso, humildade, responsabilidade, mas ele não tem sobriedade, porque ele maltrata as pessoas, ele é arrogante, ele frequenta lugares inadequados, ele maltrata as pessoas, é uma pessoa extremamente conflituosa, e isso acaba sendo um problema generalizado. Então você pode muitas vezes entrar num processo que as pessoas costumam falar que é um processo de recuperação, você pode entrar nesse processo. Começar a reconhecer tudo que é necessário para a sua vida. Mas você pode não pôr isso em prática. Então podemos dizer que a recuperação é a busca. A sobriedade é a prática daquilo que você buscou. Então não é a mesma coisa.
tá? Quando fala assim, estou em tratamento, beleza, tratamento é uma coisa, recuperação é outra, sobriedade é outra coisa. Na sobriedade é necessário que você exclua verdadeiramente pessoas, hábitos, ideias, crenças, modos que você tem, músicas que você escuta. As músicas, elas têm um poder muito grande, principalmente diante da sua relação com aquela música e o uso da droga. Então, se você parou de usar e você está em sobriedade, a própria sobriedade, ela não vai permitir que você ouça uma música, por exemplo, de que você costumava ouvir usando crack, por exemplo. Eu costumava ficar ouvindo fumando crack e ouvindo tal música. Você costumava frequentar casas noturnas e ouvir aquela música. Então, a sobriedade, ela faz com que todos os comportamentos, hábitos e condutas da sua dependência química não caibam na sua vida em sobriedade. Então, essa percepção é extremamente importante para que você possa se desenvolver em diversos contextos da sua vida. Então, um bom processo de recuperação, ele vai passar por essas 3 etapas. Um bom processo de tratamento, ou para que você chegue na sobriedade, você vai ter que passar pelo tratamento, pela recuperação e pela sobriedade. E geralmente, os meus pacientes me perguntam, qual é o mais difícil? Nenhum deles. A partir do momento que você reconhece a importância do seu ato e que esse ato é para a tua vida, a gente não pode falar que é difícil, a gente pode falar que vai ter que trabalhar, vai ter que correr atrás, vai ter que se esforçar, você tem hábitos que são nocivos, que você vai ter que excluir da tua vida, e tá tudo bem. Você tendo o reconhecimento do que você tem que excluir e não excluir, tá tudo certo. Então, a sobriedade, ela é muito mais do que você simplesmente parar de usar drogas. Sobriedade, de novo, eu repito, não é sinônimo não estar usando drogas não é sinônimo de sobriedade. Não tenha esse engano. Estou sóbrio há 6 meses. Não, não está. Você está 6 meses sem usar drogas e dentro desses 6 meses a ideia é que você tenha o máximo de atos sóbrios possíveis. Mas você não está o tempo todo sóbrio. Ninguém fica o tempo todo sóbrio, equilibrado, ponderado, recatado, manso, tranquilo, enfim. A gente sempre tem momentos que a gente dá uma disfuncionada e quanto mais você exercitar viver em sobriedade, menos espaço você irá abrir para o processo de comportamentos disfuncionais que irão roubar a sua qualidade de vida. Valeu? Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal que você vai me ajudar bastante. Que Deus te abençoe, até a próxima.